Bem, aí fizemos axial, vertical, papila, mácula. Agora sim nós vamos para o resto do olho, tá certo? Como é que a gente faz para ver o meridiano lateral? Mesmo jeito que o corte da papila. Só que aí eu ponho minha sonda um pouquinho mais pro lado, entendeu? Afasto mais se eu quero ver mais anterior, entendeu? Ou então continuo ali no limbo se eu quero ver mais, enfim. E aí eu vou girando o meu marcador para ver os outros meridianos. E a gente vê todos os meridianos. Um, dois, três, até 12. É assim que a gente faz na ultrassonografia ocular. Aí, por exemplo, é para a gente ver um meridiano inferior, ou seja, de 6 horas. Eu pedi para o paciente olhar para baixo, eu coloco onde a minha sonda? No lado oposto. Eu quero ver embaixo, eu coloco minha sonda em cima. Mas o meu marcador aponta para o que eu quero ver, que é para baixo. Como vocês estão vendo aqui, o marcador está para baixo. Tá certo? E aqui é como eu faço para ver um L12, ou seja, um longitudinal das 12 horas, um meridiano das 12, superior. O que é que eu faço? O paciente olha para onde eu quero examinar, o marcador aponta para onde eu quero examinar e eu coloco minha sonda no lado contrário. Por quê? Porque tem que atravessar todo o olho, as ondas sonoras têm que atravessar todo o olho para chegar lá onde eu quero examinar. Já vou tentar desligar. Vamos então aqui para algumas imagens. O que é que nós temos aí? O que seria essa sobrelevação enorme ali? Meu Deus do céu, é um tumor? Não, isso aqui é uma imagem muito característica, que inclusive eu mostrei para vocês já o axial vertical dela. Lembra que eu mostrei aquele axial vertical que tinha uma imagem convexa em cima e uma embaixo? Isso é um paciente com um buckle, uma faixa escleral, causando introflexão escleral, mais aqui para a periferia. Então, é bem característico, porque a faixa, por si, ela aqui, ela é hipoecoica, ou seja, ela é escura, ela é preta, e ela causa uma sobrelevação, o quanto for a introflexão que fizer nela. Então, aqui é uma introflexão bem pronunciada. Então, você pode chegar a ver uma imagem tão elevada como essa, e sim, é um buckle. Como é que você vai ter certeza? Faça 360 graus, você vai achar que geralmente quando é feito 360 graus, você vai olhar lá, 360 graus, vai ter essa mesmíssima imagem, tá certo? E outra coisa, o que mais a gente vê nesse exame? A gente vê que, infelizmente, esse paciente redescolou a retina. Olha aqui esse ecomembranáceo de alta refletividade, ou seja, ele é bem branco, ele é bem consistente, tá certo? E ele vai desde a área de introflexão até a papila aqui atrás, tá certo? Então, esse paciente tem um descolamento de retina posterior ao buccal. O que é que nós temos aqui? Aqui é o vítreo. Então, você já vê que não é alta refletividade, é uma refletividade mais baixa. Vou mostrar aqui, ó. Então, veja o pico lá embaixo de quando passa aqui na retina, um pico mais alto, e veja mesmo quando ele passa nessa área mais impregnada da hialoide, é um pico mais baixo. Mas sem modo A, só de olhar a gente já consegue ver também que isso aqui é um eco membranáceo, ele é muito mais homogêneo, ele é muito mais inteiro, ele é mais grosso, digamos assim. Já esse aqui não, ele é mais heterogêneo. Tem horas que ele quase some, tem horas que ele tá bem branco. E outra, o exame cinético também é muito importante. No exame cinético, esse descolamento não mexia nada. Já o vítreo faz aquele movimento ameboide que a gente vê logo que é só vítreo mesmo, tá bom? Com uma hemorragia vítrea aqui, que são esses ecos puntiformes, ou seja, esses ecos mais branquinhos ali no meio do vítreo. Aqui já é um descolamento de retina tracional diabético. É um descolamento antigo. Por quê? Porque você vê essa retina muito mais espessada. E você vê também, olha isso aqui já é formando uma degeneração cística que indica cronicidade. Vou colocar, isso aqui é um vídeo para vocês verem como a minha retina não mexe. O paciente mexe o olho para um lado e para o outro, isso é uma parte muito importante do exame, e a retina não balança nada. Então, é um descolamento de retina antigo. Isso do paciente mexer o olho, o exame cinético é muito importante. Então, como é que você faz? Você põe a sonda na posição qualquer uma daquelas que eu mostrei, deixa a sua mão com a sonda bem parada e você pede para o paciente olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para um lado, olhar para o outro. E aí você vê a movimentação das estruturas dentro do olho. Isso é muito importante também, o exame cinético. E a movimentação do olho do paciente durante o exame.
Ó, um cisto bem grande ali. Enfim, vamos ver outro vídeo. Esse aqui até vocês já conseguem ver um pouco que tem alguma coisa alterada aqui na parede, mas em alguns casos, você olha no exame parado, paciente com o olho parado, você com a mão parada, a parede está lisinha. Mas é muito importante nos pacientes com um descolamento parcial do vítreo, ou seja, que ele ainda tem uma aderência na parede, que você examine bem aquela aderência com o paciente movimentando o olho, porque às vezes com a movimentação do olho, olhem bem a parede, vocês conseguem ver um membranáceo pequeno levantar e baixar, levantar e baixar. Então, à medida que ele mexe, vou colocar aqui mais uma vez para vocês prestarem atenção na parede, vocês conseguem ver que a membrana sobe e desce, sobe e desce. O que é isso? É muito indicativo de uma rotura. Às vezes, você não consegue ver o ponto exato da rotura, mas uma imagem dessa, você tem que avisar no laudo que é muito provável que tenha uma rotura naquela região, certo? Então, nós temos uma área de aderência, de tração e uma retina levantando ali. Então, provavelmente, o paciente tem uma rotura assim. No mínimo, ele vai ter uma tração ali, tá certo? Então, eu digo que tem uma tração vitreoretiniana, provável rotura, se eu não conseguir ver a rotura. Alguns casos, a gente vê... Estão perguntando aqui como é que diferencia um descolamento de retina de uma mieloide espessada. Bom, às vezes é muito difícil mesmo, tá certo? Às vezes às vezes você fica olhando, então várias coisas... Para mim é uma das coisas mais difíceis, né? Eu acho que é um paciente chega com um trauma, que tem um HV, você saber se é um descolamento. Exatamente. Por quê? Porque a hialoide, muitas vezes, ela fica tão impregnada que parece retina, entendeu? Mas, geralmente, você vai olhar a hialoide toda. Bem, aquela membrana que você está suspeitando. Geralmente, a hialoide, ela é heterogênea em algum ponto, tá certo? Geralmente, se você seguir aquela linha, em algum ponto você vai ver que ela fica menos impregnada do que o resto. Retina, não. A retina é homogênea. A retina é uma camada mais grossa, camada mais uniforme, entendeu? Então, se você seguir inteira, ela não tem falha. Quando tem falha, pode ser uma rotura, mas ela não chega a ficar mais fininha e mais escurinha num ponto. Isso é coisa de hialoide, entendeu? Segundo, movimentação também. A hialoide, ela tem aquela movimentação bem ampla, bem ameboide que a gente fala. Já a retina, geralmente, ela tem uma movimentação em corda de violão, que é aquela coisa que balança, mas volta na mesma hora, balança e para. Então, a movimentação também ajuda muito. Quando o descolamento é antigo, ele não mexe, tá certo? Como eu mostrei ali aquele descolamento. Já se for um descolamento recente, ele vai mexer. Mas aqui é com a movimentação, já a hialoide não, é uma movimentação muito ampla, que vai e que volta, entendeu? Então, são essas pistas que a gente vai usando. Nunca vai ter nada na ultrassonografia que seja assim totalmente patognomônico. 100%. Tudo na ultrassonografia são pistas. Você vai juntando uma pista com outra para chegar à sua conclusão. Entendeu? Então, na ultrassonografia com tumores, então, principalmente, vocês vão ver isso. A gente vai juntando dicas, entendeu? Para chegar a um diagnóstico. Outra coisa para diferenciar a hialoide também de retina, muitas vezes, ajuda muito, porque o problema é quando a gente tem uma membrana só. Mas procure o resto do olho. Se você achar em algum ponto que essa membrana que você estava achando que era retina, ela belisca a parede e faz uma tenda, matou. Tá certo? Então, aquilo que você estava achando que era retina não era. É uma hialoide espessada que está causando ali um descolamentinho tracional na retina. Então, o que você achava que era um descolamento quase total de retina, não. Era só hialoide e está causando um ponto de aderência. Então, procure outras membranas também, tá certo? Então, isso aí são várias pistas que a gente pode procurar para tentar decifrar o enigma. Vou só fazer 2 comentários rápidos. Um é que, com relação à mobilidade, se for uma hialoide muito impregnada, muito espessada, às vezes ela pode simular um movimento de corda de violão, e aí dificulta também de você ver, né? Então, só se for aquele quadro já bem antigo, de um HV bem denso, às vezes, que fica aquela hialoide muito, muito impregnada, às vezes pode simular. E aí, a dica que a gente sempre aprendeu é que você pode fazer um corte transversal. Nesse corte transversal, você pega de superior a inferior. Por quê? Porque
porque sempre esse sangue ou essa inflamação, enfim, ela sempre tende a depositar mais inferiormente. E você consegue ver que essa membrana ela é mais fina, superior, e mais espessa, inferior. E aí você consegue entender que, na verdade, ela não é uma coisa uniforme, não é uma retina, e sim uma hialoide impregnada. Também é uma boa dica para juntar, que às vezes pode não acontecer também, né? Tem uma outra última dica, Doppler. É bem difícil lá, não tem em todos os lugares, não é amplamente disponível, mas um Doppler também pode ajudar a diferenciar se aquilo é uma retina ou não é, se no caso se vê vascularização ou não.